Bom, o que exatamente é o jogo passivo? Eu diria que o jogo passivo é mais um estilo de jogo, assim como o direct e indirect game. Mas tu não opta por jogar o passivo, ou jogar o direct. Tu usa o passivo como um complemento, como algo paralelo. Por exemplo, tu pode estar fazendo um jogo direto com um alvo específico, mas ao mesmo tempo tu está fazendo um jogo passivo com as mulheres que estão ao redor. Para tu entender melhor, eu vou usar esse gráfico. Esse retângulo representa qualquer ambiente que tenham pessoas se divertindo. Pode ser uma balada, um evento, sei lá. As bolinhas representam as mulheres e os triângulos representam os homens. O triângulo preto é tu e a bolinha preta é a mulher que está contigo. Esse círculo pontilhado ao redor de vocês dois é uma linha imaginária que representa o set que tu abriu, ou seja, o grupo que tu abriu. Certamente, quando tu abriu esse set, tu estava usando todas as armas possíveis para seduzir essa mulher, para deixá-la atraída, interessada, enfim. Eu posso te dizer com convicção que quando a gente está num ambiente social e quando um homem está conversando com uma mulher tentando conquistar ela, as pessoas que estão de fora desse set percebem o que esse cara está fazendo. Elas percebem que é um cara desconhecido tentando beijar uma mulher desconhecida. E isso chama a atenção. Ou seja, se tu tá indo bem no teu jogo, a mulher vai dar vários indicadores de interesse. E eu tenho certeza que tu já sabe disso. Como mexer no cabelo, um sorriso, uma linguagem corporal aberta e uma certa proximidade. Se uma pessoa de fora enxerga isso, automaticamente ela entende que é um cara seduzindo uma mulher desconhecida e que tá dando certo. Quando as pessoas te veem fazendo isso, o teu valor social aumenta muito. Se cria um negócio chamado pré-seleção. Ter pré-seleção significa ser pré-selecionado por outras mulheres. Mas tu ainda pode elevar essa situação que eu usei como exemplo para um próximo nível. Supondo que tu conseguiu beijar essa menina, o que geralmente as pessoas vão fazer é isolar ela em um canto, numa parede, num lugar escondido. Eu entendo que é mais fácil beijar uma mulher num canto do que no meio de todo mundo. Mas se conseguir beijar essa menina nesse lugar, no caso, dentro dessa linha pontilhada, dá um beijo épico nela. Tipo um beijo de cinema. Talvez até um beijo meio sexual. Tu pode também fazer algum movimento que mostre para as pessoas que tu domina essa mulher. Um exemplo? Pega o braço dela, coloca para cima e induz ela a girar, tipo aquele movimento que as pessoas fazem quando estão dançando. Ou simplesmente puxa ela para perto, empurra ela para longe, simplesmente dominando toda a situação. As pessoas que vão ver isso de fora vão saber que tu é dominante. Se alguma mulher te vê dando um beijo sexual em outra mulher, pode ter certeza que tu chamou a atenção dela também, que tu gerou atração sexual nela também. Resumindo, tu roubou a cena, tu seduziu uma mulher e usou ela para atrair várias outras ao mesmo tempo. Se isso for feito em uma balada, dependendo da balada, se ela tiver uma logística boa, tu vai voltar para casa com um score de no mínimo 5 mulheres, sem fazer muito esforço. Isso é apenas um exemplo de jogo passivo. Existem vários outros que nem são tão passivos assim. Enfim, no jogo da sedução existem várias técnicas que são aplicadas nas mais variadas situações. Eu diria que o jogo passivo é uma adaptação de um seleto grupo de técnicas. São estratégias paralelas ao jogo comum, ao jogo ativo, que te proporcionam 3 coisas. 1. Seduzir mulheres a longo prazo. 2. Ter mulheres correndo atrás de ti. E 3. Atrair várias mulheres ao mesmo tempo, que foi o exemplo que eu dei a recém.